Está no ar o Minuto Escola da Semana e eu quero iniciar esse programa fazendo aqui uma menção honrosa à minha companheira de trabalho, a Beatriz Vitro, juntamente com duas alunas que conduziram perfeitamente o Minuto Escola falando sobre o debate com os candidatos. Parabéns, Bia, parabéns às alunas, que mandaram muito bem nesse projeto de debate com os prefeitos. Gente, estamos no mês de setembro, um mês muito importante de conscientização à saúde mental, prevenção ao suicídio. E para falar desse tema, ninguém melhor do que um psiquiatra renomado aqui na cidade, conhecidíssimo, Dr. Marco Aurélio Andrade. Bem-vindo ao Minuto Escola. Obrigado, Bruno, Juliana, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Todo nosso, estou super curiosa, Exatamente. Amo essa área do conhecimento e quero vamos lá, aqui. Tem bastante coisa para a gente abordar. Temos papo bom, o papo vai render. Aí eu trouxe uma curiosidade aqui, doutor, para a gente abrir aqui esse podcast. Você sabia que, segundo estudos recentes, que eu quero deixar para o pessoal de casa, 1 em cada 5 crianças pode sofrer de um transtorno mental grave. É demais, né? Pois é. No mês de setembro, vamos falar sobre a importância da saúde mental, isso nas escolas que a gente dirige. Já temos tudo esquematizado, já está acontecendo, aliás. E como cada um de nós podemos fazer a diferença na vida desses jovens, e dessas crianças. Então, antes da gente adentrar aqui ao papo, doutor, eu já quero fazer um convite a todos que nos assistem. Junte-se a nós, Vamos juntos fazer a diferença na vida dessas crianças e desses jovens e mostrar para eles o quanto vale a pena viver, doutor Marco Aurélio? Pois é, a gente tem bastante trabalho a fazer, Com o aumento da incidência de doenças mentais, do índice de suicídio que a gente está no Setembro Amarelo, o combate, ao mês mundial do combate ao suicídio, no mundo todo que isso é falado, é feito. Então tem um trabalho enorme, de cada um, é trabalho de formiguinha, Não adianta uma figura emblemática e tal falar, não, é cada um envolvido para a gente fazer a diferença que de fato vai transformar essa realidade. Eu penso que, assim, já começar dos pais, quebrar o tabu, Sim. Ainda, infelizmente, ainda é muito comum a gente ouvir a frescura, Sim, tem preconceito. Meu filho não é doido. Meu filho não é doido. Meu filho não precisa de uma ajuda com um psiquiatra, com um psicólogo, já até de psicólogos. Pois é, já tem o preconceito com o adulto, Sim. Com a criança, o adolescente é mais intenso ainda. É como se tivesse mesmo essa crença, esse mito, não existe mesmo esse mito de que a criança ela tem toda a atividade mental, corporal em desenvolvimento, então está tudo perfeitinho, O adulto, a gente tem um entendimento melhor que está falhando, o cérebro está falhando o corpo, por conta do tempo que vai passando e tal. Aí a criança fala, como pode? Está novinho, tá cheio de energia, está com um problema mental? Não é isso não, meu filho. Como você disse aí, Juliana, meu filho não é doido, doidos são os outros que estão falando isso dele, E aí a tendência desses pais é até brigarem. Imagina lá na escola, quando... Aí eles mudam de escola, doutor. Mudam de escola, é na segunda opinião onde eles realmente vão fazer alguma coisa. A gente percebe, ou vem de outra escola, aí eles falam assim, na outra escola me pediram isso, mas não tem nada a ver. Só que eu já vi alguns casos já passou por 3, 4, tem os casos mais teimosos, onde a criança é muito prejudicada porque ela não tem acesso ao tratamento, E é um direito dela ter acesso a um diagnóstico. Sim, sem dúvida. Eu imagino, essa insistência às vezes dos pais, falam assim, não tem nada, meu filho, onde já se viu você falar disso do meu filho, Eu conheço gente que ameaça até de processo, vou processar você, por conta de ter falado disso. Aí vai, nessa busca, quando aceita, ou porque mudou de escola, ou porque vocês sugeriram, busca ajuda, e aí tem essa segunda opinião, faz essa leitura, não tem um problema assim, vamos tratar. E a maior parte dos transtornos mentais do adulto começaram na infância. Em torno, aí, numa estatística de 90%. E aí você vê, é gritante isso. Então, se você... E hoje é uma coisa mais nova, que a gente está abrindo aqui, conversando, batendo um papo, mas até pouco tempo atrás... Não existia. Eu vou colocar uns 20 anos, 30 anos atrás, eu era adolescente, ninguém falava nisso. E hoje tem um olhar mais atento, mas ainda muito aquém, A gente, eu acho que está engatinhando nisso, no que a gente pode atingir e transformar a realidade. Tanto é, Bruno, Juliana,
que tá piorando, né? Ainda a gente está numa crescente, para depois alcançar essa descendente, o platô, exatamente, e depois começar a cair. A gente está ainda nessa fase de crescimento do índice de transtornos mentais, na infância e na adolescência, principalmente na infância e na adolescência. E eu ia te perguntar isso agora. Sempre houve, né, esses transtornos, não tinha diagnóstico, ou agora tem mais diagnóstico, por isso essa crescente? As duas coisas, viu? As duas coisas. A gente sabe que tem mais acesso, então o diagnóstico está mais fácil. Então, mas, no entanto, vem aumentando, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles sempre tiveram... Nós estamos atrasados, né? Mas os Estados Unidos, eles sempre tiveram essa coisa de documentação, de estatística e tal. Então, eles têm isso muito bem mensurado. Por exemplo, o índice de suicídio. Não se falava tanto em depressão, em ansiedade, mas eles quantificam bem o suicídio. A criança que se suicidou, o adolescente que se suicidou. E esses índices, na proporção da população, tem aumentado drasticamente nas últimas décadas, né? Então, mas o diagnóstico sem dúvida. Então fica essa coisa gritante, meu Deus do céu e tal, mas tem muito acesso à saúde, então estatisticamente você tem lá um aumento global. O Brasil ainda é velado essa questão? O adolescente cometeu um suicídio, né? Isso ainda A gente tem assim, é muito provável essa questão da subnotificação, né? Muitos dos casos do suicídio não são relatados nos atestados de óbito. Então, põe lá morte por estrangulamento, né? Morte por facada e tal, né? Perfuração por arma branca. Mas e a questão do suicídio, né? Sim. Dá trabalho você colocar suicídio, porque abre um inquérito, né? Tem que fazer boletim de ocorrência, vem a polícia, movimenta toda a família, tem essa questão do estigma que a família pede para que isso não seja revelado, para que não pensem nisso ou aquilo daquele familiar. Isso, doutor. É mito ou verdade que em cada pessoa que comete, né, um ato como esse, 8 pessoas são afetadas ao entorno dessa pessoa? Não, é verdade, viu? A doença mental muitos casos se iniciam justamente por uma fatalidade como essa. Você perdeu um parente, um ente querido, um amigo muito próximo, é algo muito gritante, é traumático, né? É um evento muito traumático. Quanto mais quando ocorre sem nenhuma previsão, né? E aí a família deve se sentir culpada, né? O que eu não vi, o que eu não fiz, por que eu não estive lá? Exatamente, né? E a família, os amigos e tal. Eu teve um podcast que eu gravei, uma live, que eu gravei recentemente com um amigo meu. Ele perdeu 5 amigos por suicídio, né? E um deles foi 5 minutos antes, ele conversou, bateu um papo e tal. E esse meu amigo, ele é skatista, montanhista, um cara que vive muito bem. Esse outro amigo dele que se suicidou 5 minutos depois também era um cara que estava muito ligado às coisas legais da vida e tal, aventureiro. E depois de 5 minutos que falou com ele, foi lá e se suicidou. E eu estou falando desse meu amigo porque a culpa dele, uma das perguntas, Marco, o que eu errei? Né? Na live ele falou, onde é que eu podia ter visto e não vi? Né? Agora, a gente está falando de uma amizade, claro, é uma amizade profunda. Agora, imagina um filho, né? Um irmão, um pai, uma mãe, isso tende mesmo a afetar demais. Todo parente ou amigo muito íntimo de alguém que se suicidou deve buscar ajuda, pelo menos Aí fica a reflexão, né? Para a gente realmente quebrar esse tabu, conversar sobre o tema, antes que isso chegue a acontecer, né? Porque uma realmente, coisa às vezes uma pessoa às vezes está do nosso lado ali. Uma coisa que eu observo nos adolescentes é que é a primeira dor que eles estão passando. É o primeiro sentimento mais profundo. É aquela pessoa que ele está gostando e não é correspondido, e ele acha que aquilo nunca vai passar. Então, de exponenciar, né, essa dor, de viver essas coisas. O adolescente é muito intenso. É muito intenso. E eles acham, só tem essa garota aqui, que eu gosto só dela, não vai ter outro. Ou eu tô passando por isso daqui, isso aqui é o fim do mundo, não vai? Nós não, né? Nós já caímos, levantamos, caímos. E mesmo assim, tem adultos que acontece. Mas no adolescente tem esse alerta vermelho, acho que justamente por essa intensidade, né? De não conseguir compreender que aquilo vai passar. Aí pegando um gancho, doutor. Totalmente. O adolescente vive essa intensidade toda, mas existe assim alguma correlação com o aumento da informação, toda essa questão tecnológica, né? Que hoje, na nossa época, não tinha e que hoje tem?
Você sabe que tem um seriado na Netflix, eu não sei se está lá ainda, né? Mas não faz tempo que eu assisti, chamado O Dilema das Redes Sociais. E ali eles mostram um gráfico muito interessante, mostrando que conforme vai aumentando o acesso à tecnologia, as redes sociais especificamente, o índice de suicídio vai aumentando. E é uma linha muito próxima, né? Então, há uma teoria, né, que isso de fato esteja envolvido. Olha, pode até ser que se prove o contrário ao longo do tempo, mas eu duvido muito, porque realmente está escancarando, né, a doença mental. E tem uma série de coisas aí envolvidas, né? Por exemplo, a incapacidade desse jovem de parar um pouco, de descansar essa mente, de sentar de estar no aqui e no agora. No aqui e no agora, daquela conversa pessoal, daquele contato mais olho no olho, frente a frente, o abraço. Fomos feitos para nos relacionar, né, doutor? Pois é, e a gente está perdendo abraçar, isso dá, né? Quando meu filho me abraça, parece que é uma bomba química dentro de mim. Né? É muito gostoso. É uma delícia. E aí eles estão se distanciando. E essa coisa, por exemplo, das redes sociais, não fica ali, né? Eu vou assistir uma aula aqui de 40 minutos sobre o comportamento do adolescente, porque eu sou adolescente. Não, é o videozinho rápido, é o memezinho, né? Os videozinhos no Instagram, por exemplo, um minuto, 1 minuto e meio, né? E muitos desses não são nem vistos, né? Fala-se que você tem que chamar a atenção de quem está assistindo nos primeiros 3 segundos. Porque se você não chamar nos primeiros 3 segundos, a pessoa passa o vídeo. Sim. Né? Olha a inquietação mental que isso está gerando. Né? E a gente está retroagindo, inclusive, a gente está voltando ao passado. Né? Tem um videozinho no meu Instagram que eu falo assim, você está virando bicho. Os animais são assim, essa atenção multifocal, porque ele está bebendo a aguinha ali na fonte, mas ele está olhando ali ao lado, atento para ver se não chega um predador, ou uma presa que ele possa aproveitar, fazer aquele cuidado muito intenso e tudo ao mesmo tempo. Hoje a gente pode parar, ler um livro, ouvir uma música, assistir um filme com calma, né? Meditar, né? Fazer as orações, a reza e tal. Só que a gente não faz isso. Né? A gente fica nessa atenção multifocal. É como se a gente estivesse ali no Instagram, por exemplo, passo o vídeo, sempre buscando uma outra atenção, como se eu estivesse num ambiente de guerra. Sim. E aí o cérebro não para. Então a gente está voltando ao passado. Está sempre em alerta, né? Estivesse em alerta o tempo todo. Né? E isso leva a um sofrimento muito intenso. É como se estivesse numa situação de perigo, porque eu fico numa tensão constante e o tempo todo passando, e eu não centralizo, eu não paro, né? E agora, tem essa questão da inquietação e tem aquela questão também das redes sociais inflarem o ego. Né? Até o Orkut era aquela coisa de comunidade, de 2004, 2003, acho que era por ali. Quem se identifica vai para aquela comunidade. Olha, você gosta, qual é o teu hobby? E sempre tinha, eu gosto de biscoito, com manteiga. Você ia na comunidade, em que você encontrava os grupos dos iguais. Né? Hoje, aí o que eles foram percebendo? Que as redes sociais falam-se mais... pega muito mais falar de si mesmo, né? Aí já não é mais comunitário, eu falando de mim, né? Aí a minha foto, a minha imagem, né? É o que eu faço, é o que eu tenho. E as comparações. Né? As comparações. E aí, o que assim, a gente mostra no WhatsApp é coisa boa, né? Ninguém vai filmar uma briga, né, entre casal e tal. É sempre uma conversa legal, um memezinho, uma coisa engraçada, aquela imagem cheia de filtro, né? Eu vi uma moça que, eu não me lembro o nome dela, mas ela ficou muito famosa na internet porque ela começou a representar um papel de uma rica bilionária, né? Então ela ia no aeroporto, pegava, subia num avião, num jatinho, pedia lá para o proprietário. Personagem, né? Ela criou uma personagem, né? A Cela. É isso? Ela foi lá no Pablo Marçal, né? Isso, eu vi lá. Eu falei assim, olha que interessante isso. E ela fez isso e explodiu. Né? Por quê? Porque a vida é perfeita. É como se imagina uma vida perfeita. É claro que não é. Mas a gente vê e faz uma crítica um pouquinho melhor. Agora, o adolescente, muitas crianças que estão vendo isso, ficam extremamente confusas. Porque querem essa vida e não têm. Né? É uma ilusão. Aí gera frustração. Aí gera frustração, deprime, gera ansiedade, né? Aumenta poxa, eu estou super inadequado, porque são coisas que é para poucos da população. Eu estava vendo entre os os bilionários, acho que é 0,3% da população. Aí sabe, milionário aumenta um pouquinho, mas é pouca coisa. Eu vi um dado hoje, essa semana, que 1% da população brasileira ganha acima de 16 mil reais. 4% da população tem algum dinheiro guardado. Né?
Aí você olha para esses dados e falei, meu Deus do céu. Então, só que no Instagram dá a impressão que tá todo que mundo, é outro mundo, né? E tá todo mundo ganhando 1 milhão por mês. mês. E mesmo que esse pessoal que é bilionário e tal, a dureza da vida, a angústia da vida não é representada ali. Né? É só a consequência disso tudo. Agora, aquele drama, todas as lutas, os sofrimentos, as noites de insônia. O que passou para chegar até ali. Exatamente. Isso não é mostrado na maior parte das vezes. O que passa, né? Só aumenta os boletos. Pois é. E o risco, né? O que risco você está correndo. que aumenta, inclusive. O adolescente também tem aquela questão de não ter muita voz, né? Porque tudo é estranho para ele. Ele não sabe que aquele pensamento, aquele sentimento é normal. Faz parte do próprio processo. Então, ele não compartilha isso. Ele não sabe se o amiguinho sente isso mesmo. Ele não sabe se é ele ou se é o sentimento dele, né? Que ele pode, de alguma forma, sanar. Seria isso? É isso mesmo. Quer dizer, é um sentimento que ele poderia buscar ajuda, mas ele não sabe lidar com aquilo. Eu sou isso. E os conceitos, né? Que também, claro, estão muitos deles distorcidos. Está começando, não conhece nada ainda. Né? E aí, em vez de exteriorizar isso e compartilhar e pedir ajuda, inclusive, para um sofrimento, não fala, né? Se cala. Eu me lembro na minha adolescência, com em torno de 12 anos, eu tinha um medo imenso dos meus pais morrerem. Mas era uma coisa de chorar todo dia, né? Porque eles vão morrer, eu vou ficar sozinho. É uma fantasia que eu não falei para ninguém. Né? Hoje eu falo disso. Mas na época eu foi torturante, calado, né? Sofrer exatamente, calado, mas como é que eu vou falar isso, né? Como é que eu vou falar? Nem com meu pai, nem com minha mãe, nem com minhas irmãs, nem com os amigos, não falei com ninguém. Só que isso gerou dor, né? E gera um sofrimento cerebral mesmo, né? Mental. A gente esquece que a mente é cérebro, né? E esse cérebro, quando ele está angustiado, ele está em sofrimento. Isso pode causar danos pela vida toda. E pode ser uma coisa verdadeira ou não. Se você contar uma historinha pro teu cérebro, ele vai acreditar. Né? Eu tô aqui no meio, e vai se envolver né, de sentimentos. Da ajuda do doutor, né? Eu tô sugando aqui o máximo e aprendendo. Quer dizer, então, doutor, a gente acabou falando sobre os desafios, né, hoje. E como superar isso, né? Porque o desafio está aí, rede social crescendo. Exato. Bruno, o maior papel acho que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui, essa coisa da conscientização, de espalhar informação. Esses jovenzinhos que estão assistindo ou assistirão mais tarde esse podcast, é isso. Puxa vida, então esse sentimento que eu tenho pode ser normal, eu posso falar para alguém, né? Os pais que estão ouvindo isso ficarem também mais atentos, né? Porque essa criança que está mais isolada, que a nota caiu, que já vive nos cantinhos chorando, ou que é inquieta demais e sempre está inadequada nos ambientes. Só, peraí, será que tem alguma coisinha aqui? E eu vou cuidar agora para o meu filho não só não sofrer tanto agora, mas para que ele seja um adulto normal, né? Ou perto do normal, né? Porque normal, né? Totalmente ninguém é, né? A gente sempre tem... Mais funcional. E sem o sofrimento intenso. A normalidade, quer dizer, sem a doença mental. É a normalidade que a gente oscila mesmo, né? Aquele dia que a gente está mais desanimado, mais animado. Mas é dentro de um funcionamento preservado. Vai equilibrando os pratos, né? E é uma constância. Exatamente. Agora, tem que entender. a saúde mental... Os pais e os educadores têm que estar atentos a esses sinais. Aos sinais, né? Então a gente fala dos sinais, né, da infância. A inquietação, a dificuldade de lidar, né, com a matéria, de conseguir as notinhas, às vezes uma frieza emocional muito intensa, né, de não se importar com o sofrimento alheio, com Já o bichinho. observei muito, assim. Isso também é... A criança parece estar anestesiada. Anestesiada. E eu falava, mas o que você gosta? Eu gosto do meu gato. Mas e seu pai e tua mãe? E eu comecei, né? Sim, explorar. O que você mais... E sua comida predileta? Eu não sei, eu como no meu quarto. Então, assim, uma coisa assim que você não conseguia acessar de nenhuma forma. Não estava tendo ali e uma qual sintonia, esporte né? que você gosta? Eu gosto de jogar meu videogame. E eu não conseguia entrar. Assim. O isolamento social, por exemplo, não só um fator de risco, mas um sinal de alerta. Quer dizer, a criança ela só quer ficar no quarto, só jogando videogame. Quando fala de ir num amiguinho, ela não quer. Quando fala de receber um amiguinho, ela também não quer. Então, são sinais indiretos, porque a criança e o adolescente dificilmente vai se queixar de que, assim, olha, eu estou sofrendo, né? Me ajuda aqui, mãe, eu estou sentindo um negócio estranho, né? Às vezes fala, né? A minha filha mais nova... É importante a criança aqui também, os adolescentes que nos assistem, né, doutor? Eles falarem, né? Se queixarem, né? Falar, tá acontecendo um negócio. É que às vezes também volta lá para o nosso início da conversa, né? Dessa reverberação com os pais.
Mas talvez dentro do seu colégio, né, seja você onde você estiver, vai ter um coordenador, vai ser um professor que é mais, né, mais sensível a isso. Leva essa informação para alguém que você confie. Ou bastante gente vai compõe um grupo de jovens de igreja. Procura o líder, né? Procura alguém que você saiba que vai te auxiliar. Juliana, é um assunto muito delicado e os pais, na maior parte das vezes, não sabem como lidar com isso. Como é que eu converso sobre isso? Né? Então, busque ajuda, busque orientação. A coordenadora, a diretora, a professora, o líder religioso, né? Eventualmente, inclusive, uma ajuda profissional no sentido da saúde mental. Um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra infantil ou da adolescência, que é a temática aí de hoje, né? Porque há uma especialidade específica nisso, que só cuida disso. Inclusive, é tão peculiar a adolescência e a infância que o profissional cuida só disso. É um outro mundo, né? É um mundo muito à parte. A criança e o adolescente não são adultos pequenos, né? É um outro processamento mental. Eu lembro quando eu levei meu filho estava levando ele na psicóloga, um dia ela me chamou, ela falou assim: Ju, para você poder lidar com ele, você vai ter que se conectar com o adolescente que você era. Aí você vai conseguir lidar com ele. E isso facilita muito. É um desafio muito fácil, né? Porque a gente esquece, né? A gente vira adulto e quer deixar eles adultos também, né? Sendo que a gente passou por essas fases também. Também foi complicado pra gente. Isso ajuda muito, mas ainda assim tem um outro desafio, porque a nossa adolescência foi outro mundo, né? Que já não existe mais, né? É tão diferente o que acontece hoje. Aquela coisa de brincar na calçada, de sair e voltar só no final do dia. Jogar bete na rua, tirar o tampão do dedão, né? Chutando bola no asfalto. Voltar só aí colava o tampão do dedão, jogava terra e continuava. E aí, onde é que estavam os filhos? Né? Eu me lembro do bairro que eu brincava. A mãe e o pai confiavam, onde é que estão? Né? Então, não existe mais isso, né? E aí, no final do dia, a gente voltava, estava tudo bem e tal. Hoje, o mundo é outro. Então, ajuda muito esse entendimento da nossa percepção de mundo como era. Mas o que eles percebem, né, com essa coisa, por exemplo, da tecnologia, das redes sociais, do mundo que é mais perigoso, né, porque a gente já não deixa as crianças na rua como era antigamente, né, um mundo mais ameaçador. E um mundo muito mais acelerado também. Então, tem algumas coisinhas que mudam, que dificultam um pouco, mas a gente tentar se lembrar do que era ajuda muito, sem dúvida. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, não está nem no script, sobre a questão de medicamento, tá? Para o psiquiatra. Mas antes, doutor, eu preciso interromper para agradecer os parceiros do Minuto Escola. Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, obrigado pela parceria. E o Colégio Severiano de Araçatuba, valeu. Doutor, daqui a pouquinho, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, retomando aqui a linha, a pandemia, ela foi um vilão ou não? Vamos parar de botar a culpa na pandemia? Até pouco tempo atrás, Bruno, havia uma dúvida, né? Havia uma expectativa de que pudesse estar contribuindo mesmo para o agravamento da saúde mental. Hoje já se sabe, né? Hoje não dá para questionar mais. Houve sim um agravamento da doença mental e o aumento do índice, né? Porque as doenças mentais são mais graves hoje, né? Na criança, no adolescente, no adulto, mas mais frequentes também. Né? Então a pandemia, com essa coisa... Potencializou. Não só do isolamento, mas a gente viveu um ambiente de guerra. Né? Aquela coisa da gente não poder sair de casa, não tinha praça pública, não podia descer lá debaixo eu morava em prédio na época, não podia descer lá, não podia pegar elevador com mais um. Né? Aquela sensação de você sair na rua deserta, não tinha uma alma vivente. Aí colocava a TV, só se falava de quantos morreram. Nisso, realmente. Nós tivemos um efeito colateral dessa pandemia também. E no Brasil, nesse período de pandemia, a tecnologia avançou 10 anos, né? Os estudiosos falam. A gente estava muito atrasado. Já então, melhorou muito. Ela avançou. A gente avançou para o bem, mas também para o bem trouxe e também para o mal, reverberações. Né? Aí essa junção da pandemia com o avanço da tecnologia, e aí isso também entra nesse Você sabe que muitas perguntas que eu faço, né, no meu consultório, assim, olha, e você tem buscado a igreja, a espiritualidade? Como é frequente? Depois da pandemia eu nunca mais voltei. Né? A pessoa deixou de ir na pandemia porque os templos, as igrejas fecharam. Né? E aí voltou tudo ao normal, mas a vida não voltou ao normal. Quer dizer, aquela coisa de voltar à espiritualidade, à igreja, porque tudo ficou no online. Né? E aí você começou a assistir os cultos, as missas pela TV, aí ficou assim.
né? Ficou naquele comodismo, né? As redes sociais, por exemplo, essas conexões online, elas se mantiveram assim, porque funcionou, né? Então, não, deixa assim. Aí o isolamento foi sendo mantido. Então, piorou em muitos aspectos, mas teve uns ganhos aí. Por exemplo, essa questão das consultas online. Aquelas cidadezinhas pequenas, lá nos rincões, né, do país, onde não se tinha acesso ao profissional. Hoje você consegue marcar, né, lá na cidadezinha, né, lá em São Paulo, com um profissional e tal. Então você consegue hoje ter mais acesso, inclusive até as informações. Essa coisa do nosso podcast aqui, de vocês, Sim. Era uma coisa que antes da pandemia era muito mais, muito aquém, né, do que hoje acontece, do desejado. Claro que está crescendo ainda, mas isso também veio para ficar, né? Então tem coisas boas, né? Mas o prejuízo é severo também. Ô, doutor, a gente precisava de uns 3, 4 podcasts para a gente conseguir passar tudo. É muita coisa. Subiu a minha plaquinha ali. É 1 minuto, Geraldo? Ah, não, mas não tem como. É uma conversa muito relevante, né? Como os pais podem pedir por essa ajuda, né? Quais os canais e... Hoje nós temos o CAPS infantil, né? Uhum. Aqui em Araçatuba, que é o atendimento gratuito. Tem um endereço ali na internet, eu não me lembro bem, bairro Água Branca, se não me engano. Então, na dúvida, olha só, na dúvida procure ajuda. Será que já busque ajuda? Sim. Uma orientação, né? Marque um profissional, converse com alguém que entenda. Vocês, como coordenadores, gestores ali de colégio, são bem engajados nisso, então têm um conhecimento maior, podem também passar essa informação. Nós temos várias clínicas hoje que aumentou muito o acesso às clínicas particulares também de comportamento, alterações de comportamento e desenvolvimento infantil. Aqui em Araçatuba, se não me engano, já há umas 7 ou 8 clínicas que você também pode procurar ajuda. Tem os consultórios particulares de psicólogo infantil, psiquiatra infantil, né? Existem pediatria também, que tem uma ou outra profissional que pode também atuar nessa área. Minha esposa, por exemplo, ela é pediatra, mas especializada no comportamento e desenvolvimento infantil. Então, tem todos esses caminhos. Você chegou a falar da medicação, né? Sim. Esse é um mito também, um tabu, que o remédio não pode, né? Então, era exatamente isso que eu ia perguntar. Remédio, pois é. A medicação preserva a saúde mental, ao contrário do que se pensa. Eu vou dar remédio na infância, vai ficar dependente de remédio a vida inteira. É o contrário. Se você medica na infância, é claro, quando necessário, você diminui muito a chance de que ele seja um adulto que precise de remédio. Inclusive, tem pais que até se recusam a levar um profissional. Não, vai tacar remédio no meu filho. É aquela máxima, né, que a infância é o solo que a gente pisa a vida inteira. Exatamente. E a gente tem que lembrar disso sempre. Exatamente. Eu ouvi de algum filósofo mais brincalhão, agora eu ouvi hoje isso. Ele falou assim: olha, se o seu filho é um porquinho, não tem outra coisa, ele será um porco. Né? O porquinho não é sujinho, não é isso. Né? Mas se ele tem esse determinado comportamento, a vida vai ficar assim. Né? Então tem que buscar ajuda agora, justamente para transformar essa realidade e termos aí um adulto saudável. Né? E todas umas gerações que você trata, né, que você cuida. Aí você tem um adulto saudável, um filho saudável adulto, um neto saudável, um bisneto saudável e tal. Isso vai passando, né? E só para complementar isso, né, a gente, por ser um colégio cristão, tem um versículo que diz assim, que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até acho que a 4ª geração, não lembro se é isso. Mas se arrepender, eu vou visitar por 1000 gerações. Pois é consequência. Né? Então, a gente se curando, curando nossos filhos, a gente está curando as gerações. E na infância, aquela sementinha plantada, né, que você vai ver os frutos lá na frente, mas frutos que permanecem, como você mesmo disse, né, por gerações. Muito bom. Doutor, vamos ser mais práticos. Eu sei que o Geraldo já deu o tempo ali, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta aqui, aproveitando o doutor, né, que a gente está aprendendo muito aqui hoje, tendo uma aula. Mas dicas práticas, tá? Como os pais podem fazer dentro de casa para tornar um ambiente mais leve, mais descontraído? Olha, conviver com os filhos, né? Tá faltando mesa, né? Mesa, a brincadeira. Sentar na mesa, né? eu acho isso tão importante, comunhão. Assim, olha, meu filho, ele está deprimido e tal. Eu falei assim, mas você conversa com ele? Converso.
O que ele gosta? Jogar videogame. Você já jogou com ele? Não, nunca joguei. Mas peraí. Vai jogar videogame com o teu filho, vai jogar tabuleiro, vai chutar bola e tal. Então, isso é importante, né? Eu acho que essa coisa de se conectar. Se a gente pensar em termos práticos, se conecte, porque a gente vai vivendo a vida adulta, atribulada, e só na correria, e não senta para conversar, para ouvir, para chorar junto, para rir junto, para brincar junto. A gente até foi num congresso, né, amor? E aí levantou a palestrante levantou um desafio para nós. Vocês sabem quais são os desafios, as tendências da educação? Quando você pensa em tendência, educação, o jeito que a coisa está evoluindo, logo pensa, tecnologia, não sei o quê, né? Sim. Ela olhou e falou, não, a tendência da educação é o ser humano. E é isso, né? Sim. É retomar realmente... Humanizar. Essa reumanizar, é a grande tendência. Né, agora, né? Reumanizar, é isso mesmo. Porque está ficando muito... essa coisa da tecnologia, né? De enfiar a tecnologia dentro da escola e tal, de informatizar tudo, ficando insalubre. Eletronificar tudo, né? E esquecendo do contato humano. É legal isso, né? Mas é bem isso, trazer humanização. Doutor, olhando para aquela câmera ali, qual mensagem você deixa? Olha, a gente está então na campanha contra o suicídio e é algo gravíssimo. Olha, 38 suicídios por dia no Brasil, incluindo crianças e adolescentes. Declarado. Isso é muito grave. Então, pelo amor de Deus, na dúvida, busque ajuda para o teu filho, para a criança, para o adolescente, para você, inclusive, né, pai e mãe. Você pode estar sofrendo de um problema, uma saúde, uma doença mental que precisa de ajuda e cuidado. E vamos divulgar isso, né? Então, pega aí esse podcast, compartilha, divulgue, comente, né? Fazer o algoritmo espalhar isso, porque o Setembro Amarelo a gente tem que ir aos 4 cantos do mundo e salvar vidas, salvar pessoas, né? A gente está falando de gente como a gente e da gente mesmo, né? Então vamos contribuir para salvar Setembro Amarelo e que não encerre agora, né? Que esse Setembro Amarelo se estenda até o próximo setembro, numa campanha que não termina, porque a coisa é séria. Muito bom conversar com pessoas do bem. Inteligentes, obrigado, né? De grande gabarito. Doutor, muito obrigado. Ana, Bruno, eu que agradeço o convite, viu? Espero estar mais vezes aqui. Claro. Com certeza. Vai ter que convidar agora. Já tem assunto para mais 5 podcasts. Lá. Tá Assunto bom. que não acaba mais. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. E eu quero pedir para Agradeço você, se inscreva aqui no meu canal, você que está nos assistindo pelo YouTube, Minuto Escola Bruno Souza. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que segue eu vou... o doutor, né? Segue o doutor. Como está na rede social, doutor? DR Marco Aurélio 1. No Instagram, é isso? No Instagram. Instagram DR Marco Aurélio 1. Isso. Sempre ele traz também conteúdo relevante. Tem muita coisa legal lá. Tem muita coisa legal na rede do doutor. Segue lá. Bons. E se quiserem mandar também perguntas aqui no próprios comentários do Instagram, com certeza eu vou estar reportando para o doutor Marco Aurélio. Isso, manda lá. Né? E ele vai responder nem que for nas redes dele, né, a doutor? gente responde. Estou sempre atento aos comentários, às perguntas, estou respondendo. Legal. É o doutor tecnológico, né? Mas não dá tem que ser. A gente tem que usar a tecnologia para o bem também, né? Para divulgar, né? como vocês estão fazendo aí, para mudar essa realidade, né? Muito obrigado. Obrigado, Ju, por Deus. compartilhar mais uma vez a mesa do podcast. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola.